dia a dia da economia. Com Miriam Leitão. Muito bom dia para você, Miriam Leitão. Muito bom dia, Milton Jung. Bom dia, Cássia. Bom dia, ouvintes da Rádio CBN. Bom dia, Miriam. Miriam, ontem no noticiário surgiu essa decisão do ministro Flávio Dino contra isso que nós chamamos de penduricalhos, que são valores, primeiro que é dinheiro público, né? Que é pago acima do teto constitucional. E claro que isso vem aí na carona das medidas aprovadas no Congresso Nacional nesta semana. Queria ouvir a sua análise sobre esse assunto. Eu acho que essa decisão do Legislativo de dar a eles mesmos mais privilégios aos seus funcionários foi a gota d'água. Acho que a sociedade está no limite de absurdos que tem ouvido. E eu até queria lembrar alguns desses absurdos que a gente vai ouvindo e vai se incomodando, nós, os pagadores de impostos, contra privilégios. Não é que a gente não quer que o funcionário público, o servidor de qualquer um dos poderes, de qualquer um dos níveis administrativos, ganhe bem, ganhe o suficiente, né? Mas o fato é que privilégios têm que ser combatidos e porque eles se acumularam demais. Então, o que o ministro fez ontem foi, suspende tudo em 60 dias e tal. É fácil de escrever, é difícil de cumprir, porque é um monte de benefícios nos setores mais variados. E isso, quando ele fala, a gente sempre pensa que é o governo federal, o Congresso Nacional e o Judiciário, né, o Supremo, os ministros, os juízes das cortes, dos tribunais superiores, mas, na verdade, é todo mundo, e é também nos governos estaduais, nos municipais, tem muito privilégio, então é difícil verificar se a ordem está sendo cumprida. Esse aqui é o ponto. Primeiro, é difícil verificar se a ordem está sendo cumprida. O movimento do ministro foi importante, foi determinado, sim, em parte por isso, mas ele já vinha falando sobre isso. Mas eu queria lembrar alguns números que a gente tem dito aqui, né? No Judiciário, no ano 2024, foram 6,7 bilhões de reais pagos acima do teto. No caso do 2025, o dado é de 8,4 bilhões. Então, é muito dinheiro. Com esses benefícios aprovados para o Legislativo, que tem, inclusive, a semana de 3x4, trabalha 3 e folga 4, porque trabalha 3, folga 1 ou pode ser remunerado. Depois tem um fim de semana que os parlamentares não estão aqui e o trabalho efetivamente é muito menor. Então, você acaba trabalhando, tendo uma folga de sexta, sábado, domingo, segunda e trabalha nos outros dias e ainda tem agora esse extra, né, no quarto dia. Então, isso custa 790 milhões. Né? Então, de pouco em pouco, vai fazendo essa coisa gigantesca. Primeiro, é preciso entender também que o judiciário é o que tem maior, a conta é muito maior no judiciário. Calcula-se que 10 bilhões seja gasto com o judiciário em geral. A gente botei esses outros dados aqui do 2024, 2025, mas de acima do teto, mas tem gente falando em 10 bilhões. E aí foi feito pelo aquele movimento Pessoas à Frente, a gente comentou aqui, eu já comentei aqui, foi publicado nos jornais, o ranking dos países, lembra? Uhum. E aí o Brasil gastava 20 bilhões por ano em super salários e lidera o ranking de 11 países que eles fizeram as contas, que tinha Portugal, México, Espanha, Argentina, Estados Unidos, França, Itália e tal. Paga-se mais aqui do que nos Estados Unidos. Os Estados Unidos é o terceiro do ranking. E a Alemanha é aquele país invejável que não tem pagamento acima do teto, né? Do teto constitucional. Então é isso, Cássia, não é fácil porque são muitos benefícios, o Globo hoje traz exemplos de benefícios, muitos benefícios, muito pulverizado, a soma total é muito alta. Outro dia eu vi uma notícia sobre o TCU, que é um aumento muito grande dos benefícios no TCU também para os ministros. Então, em cada hora sai uma matéria. Se você somar todas essas matérias, você tem um país. Qual é o resumo da ópera? É um país que tem muitos privilegiados no setor público
encontrando brechas e artimanhas para ganhar mais do que permite a lei. E como disse a ministra outro dia, a ministra Esther Dweck, na entrevista para mim, não tem uma legislação que regule isso, porque os outros poderes não quiseram pactuar, e tem o fato de que decisões de Conselho Nacional do Ministério Público, Conselho Nacional da Justiça, acabam virando lei, se tem poder de lei. Então, a gente tem muito trabalho a fazer, não basta uma penada de um ministro, assim, não basta uma decisão do ministro, ela foi certa, a decisão do ministro Flávio Dino, mas para cumprir isso aí é uma grande travessia. E em meio a essa grande travessia, volta a surgir a ideia, Miriam, de que uma solução para acabar com os penduricalhos seria simplesmente aumentar o valor do teto do funcionalismo. Aí é bom, né? É bom. Aí resolve o problema. Se você está descumprindo o teto, você sobe o teto. Isso, aí bom. para de descumprir o teto. Pois é, que tal reduzir, né, acabar com os privilégios, fazer uma organização, ter tudo transparente, tudo publicado para qualquer cidadão verificar. É bom lembrar sempre, nunca esquecer, que o servidor público tem o seu salário, os seus ganhos pagos pelo contribuinte brasileiro. Muito obrigado pelas lembranças, Miriam Leitão. Muito obrigado e um bom dia para você. Bom dia, Milton. Até a semana que vem, Milton. Até mais tarde, Cássia. Até mais tarde, Miriam.